Muito boa tarde, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até que o Senhor nos trouxe, e aquela paz que eu gosto de dividir com os meus irmãos, porque Jesus vive, e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glória, Senhor. Glória. Meus amados irmãos, minhas irmãs, rogo a Deus que todos estejam muito bem, porque o Senhor nos ama e nos quer ver esperançosos, quer nos ver acreditando no amanhã. Eu quero nessa tarde, meu querido e amado irmão, dividir com os irmãos a palavra que está em Eclesiastes capítulo 7, o verso 5, que diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Senhor, peço que me dê graça, Pai, para estar pregando a Tua palavra. Humildemente eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra melhor aqui nesse texto aparece 7 vezes do capítulo 7. Interessante, né? E faz 7 distinções também, 7 equivalências. Por exemplo, vamos citar para nós guardarmos do nosso coração: melhor é a boa fama do que o unguento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Mais adiante, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meus amados, entre outras distinções que são feitas pelo sábio Salomão ao longo desse capítulo, nós podemos ver que aquilo que nos é dito por Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque assim como tudo que foi escrito aqui na Bíblia é por inspiração divina. Portanto, querido irmão, a compreensão dessas palavras só ocorrerá pela operação e revelação do Espírito Santo ao coração do homem. Do contrário, como nós vamos entender, como o homem vai entender o que diz o texto? Melhor é ouvir a palavra, ouvir a repreensão do sábio, do que alguém ouvir a canção do tolo. Como que iríamos entender olhando pela razão, pela ótica humana? Não iríamos entender nunca. Eu confesso aos irmãos que antes de eu me entregar ao Senhor, aceitar realmente o Senhor e ter compromisso com o nosso Deus, eu li a Bíblia, não entendia nada, porque era como se tivesse lido um livro comum, que não tinha nada. Hoje você vê a palavra de Deus ali, é Deus falando com nós em particular, e nós entendemos o falar de Deus quando lemos a palavra. Ao homem natural, no entanto, parece uma contradição entender que ouvir a repreensão possa ser melhor do que ouvir a canção. Né? O homem como é que ouviu uma canção, não ouviu uma repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido, mas Deus repreende aquele que Ele ama. Porém, é um detalhe importante, meu amado irmão: a repreensão tem como agente o sábio, já a canção tem como seu agente o tolo. Está aí explicado o porquê. A repreensão representa correção. Corrigir o que está errado.
está indo ali, vai cair num buraco, o Senhor vem e te tira dali, mostra um caminho para você passar, para você não cair naquele buraco. Isso só acontece numa situação em que há erros ou falhas. Pô, quando você só é corrigido, claro, quando você está fazendo alguma coisa que é contrário àquilo que Deus ensina. Sabe por que tem que ter a correção, meus queridos irmãos e irmãs? Porque nós somos falíveis. Nós cometemos inúmeros erros. Incorremos em falhas, é verdade. Porém, como servo de Deus, que nós confessamos ser, sabendo que Ele nos corrige com amor, para que nós não perdemos a salvação que nos foi dada um dia. A correção é para isso, meu irmão, para nós continuar no caminho reto do Senhor, sob o aprisco dEle, sobre a proteção do Senhor. O nosso Deus, querido, nos corrige para que não nos desviemos do seu projeto. O projeto de Deus para o homem é a salvação. Não é riquezas terrenas, não é carro novo, não é apartamento novo, não é viagens internacionais, não. É a salvação, queridos. Eu me pergunto aos irmãos para fazer um exame de cada um. Quantas vezes o Senhor falou com você, falou conosco, acerca de algo que havia em nós, que não agradava ao Senhor? Muitas vezes, meu irmão, a nossa insensatez, às vezes praticamos, estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor e nós achamos que está tudo bem. Quantas vezes o Senhor falou conosco acerca de atitudes e de pensamentos que tínhamos que não condiziam com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quantos pensamentos que vêm. Certamente, meus queridos, foram muitas vezes que o Senhor se revelou a nós para corrigir o curso da nossa vida, senão nós íamos descer de ladeira abaixo. Sabe por quê? Porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Nós somos amados por Deus. Essa é a notícia maravilhosa, queridos. O Espírito Santo, meu querido e amado irmão, o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus deixou para ser nosso ajudador, é quem nos convence do pecado, que nos faz enxergar as coisas que ainda não existem em nós, que não agrada ao nosso Deus e que precisam ser retiradas. Ainda existem coisas, alguns carrapichos que o Senhor quer tirar de nossas vidas. O Espírito Santo opera no interior do nosso coração, amado. É uma operação silenciosa, claro, porém eficaz, pois ela revela uma mudança que é realizada na nossa alma, no nosso interior, no nosso eu. O Espírito de Deus é sábio em todas as coisas realizadas por Ele. São feitas com sabedoria. Sabe por quê? Não fere, não machuca, não expõe, não ridiculariza ninguém, nem menospreza, nem quer que seja, não menospreza quem quer que seja, não menospreza, pois são atos de amor que Deus realiza na tua vida, na minha vida, na vida do homem, através de seu Espírito operando em nós. Meu querido, nessa tarde, faça um exame no seu, examine você a ti mesmo e deixa o Espírito Santo te conduzir. A voz de Deus falando com você. Meus amados irmãos, ser repreendido ou corrigido pelo homem é algo duro.
até mesmo insuportável para muitos de nós. Mas ser repreendido ou corrigido pelo Espírito Santo de Deus é algo leve, visto que a correção que provém dele faz bem à nossa alma. Porque ele ama você, por isso que vem a correção, te mostrando que está errado. Mas vamos falar da canção do tolo, que muitos gostam de ouvir, aquilo que agrada aos nossos ouvidos, né? A canção é aquilo que é agradável de ouvir, que satisfaz os anseios do coração do homem, mexendo com as emoções, né? Aquelas músicas apaixonadas, né? Que tal? Que o velho homem ouvia, hoje nós ouvimos louvores ao Senhor, mas essas que é agradável aos nossos ouvidos, não leva ninguém a rever a sua forma de vida, ou seja, a canção do tolo não é capaz de atingir a tua alma, atinge seu emocional, a sua vivência, mas não atinge a sua alma, que precisa da modificação, do renovo. Não é capaz de falar a alma que está aflita e amargurada, trazendo para as respostas que nós precisamos e as soluções que necessitamos na realidade. Sabe o que é tolo? Eu já fui muito tolo. É alguém que não tem prudência, que não possui sabedoria. Esse é o tolo, não tem prudência, não possui sabedoria. Ah, mas eu sou doutor nisso, sou mestre naquilo. Ah, você é pobre, nu e miserável, se não tiver a sabedoria de Deus. Por que Salomão pediu sabedoria quando Deus mandou que ele escolhesse? Sabedoria. Portanto, meu querido irmão, minha irmã, ouvir o tolo, aquilo que provém do mesmo, é ser aquilo que não tem nenhum proveito para a alma do homem, porque não há nenhuma instrução em suas palavras, ou não ser coisas que agradam teu ouvido, que chega para você, olha, você é o maior, você está fazendo isso e aquilo, agrada ao seu ouvido. Mas você não vai gostar dele chegar para você, olha, você está precisando de meditar mais na palavra, vamos meditar junto, vamos estudar a palavra junto, para nós adquirirmos sabedoria espiritual. Aí você não vai gostar, porque você acha que você é mestre em teologia, né? O contrário disso, meus irmãos, vemos o convite que o Senhor Jesus faz e continua fazendo o homem, como está lá em Mateus 11, verso 28 a 30, que diz, olha que maravilha, porque aqui é o Senhor falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Aleluia, glórias a Deus. Ouvir a voz de Jesus, ouvir o que Ele tem para as nossas vidas, meu amado, é algo maravilhoso, pois a sua palavra é vida para nós, é o pão da vida, é o alimento que nos fortalece e que nos dá vida eterna. Pois bem, querido e amado irmãos, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir repreensão do sábio ou ouvir a canção do tolo? Pergunto a mim e a todos nós. É preciso tomar uma decisão nessa tarde, nesse momento, ou seja, fazer uma escolha. Nós, para a honra e glória do Senhor, escolhemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nos corrige, que nos orienta,
como nos portarmos na presença do Senhor. A eternidade é para aqueles que estão ouvindo a voz inconfundível do Senhor, a repreensão do sábio. Mas há muitos que estão dando ouvidos à canção do tolo, dos sons que ecoam nesse mundo, que falam a carne, mas não fala a alma do homem. Por isso pedimos misericórdia ao Senhor. O conselho de Salomão para todos os que aqui estão nessa tarde ouvindo essa palavra: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que alguém ouvir a canção do tolo. Eu exorto a você, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, atente para esse conselho e viva uma vida sob a orientação do Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele te conduza até a eternidade no reino, na glória lá com o Pai, para todo sempre, que Ele vai te chamar: vinde bendito do meu Pai. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus te dê sabedoria cada vez mais para aceitar a correção do Senhor, para te mostrar o caminho, que você entenda o caminho que Ele está preparando para ti, está preparando para nós. E que nós nunca mais possamos ouvir a voz do tolo. Toda vez que ela chegar no nosso ouvido, nós temos que repreendê-la em nome de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que quer a tua salvação, a nossa salvação, que é o projeto que Deus fez lá no Éden, salvar o homem. Até amanhã. Eu convido você 9 horas da manhã para estarmos juntos, falando do amor de Deus, anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Espero você. Tira um tempinho, uns minutinhos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e tua casa, em nome de Jesus.